Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal aqui dos super estúdios da Superlógica na Conde TV, um estúdio super moderno que a gente está usando. E hoje nós vamos falar. Esqueci de um detalhe importante, estou aqui com meus amigos 5 estrelas. Super 5 estrelas. Esqueci desse detalhe. E hoje nós vamos falar sobre direitos e deveres nos imóveis locados. Isso é uma dúvida que sempre aparece. Qual é o dever do proprietário, qual é o dever do inquilino, os direitos de cada um. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, deixa seu like, curta o nosso canal, divida o nosso programa com seus amigos, com seus inimigos, como diz a Van. Quem gosta, quem não gosta, o importante é que a informação chegue para todos. Diretor, roda a vinheta. Pessoal, estamos voltando aqui com o nosso Condomínio Informal. Vamos falar sobre os direitos e deveres de inquilinos e proprietários dos imóveis locados. É um assunto bastante interessante. Vou passar para a Vanessa começar. Obrigada. Olha, a primeira questão importante, os direitos e deveres de qualquer condomínio, eles estão ali explicitados, elencados, são trazidos pela convenção e pelo regulamento interno do condomínio. Quando nós falamos da figura do locador e do locatário, é sempre importante informar que o locador é o proprietário do imóvel e o locatário é aquele que estará locando o imóvel. A gente pode trazer aqui, inquilino. Que é o inquilino, a gente pode também trazer aqui a figura não só do locatário ou do inquilino, mas também do comodatário, porque a gente sabe que dentro dos condomínios a gente também tem a figura de empréstimos, não é? Do imóvel, onde a pessoa faz um contrato de comodato e a pessoa pode usar, gozar como se proprietário fosse, mas não é. Importante informar que o regulamento interno, ele vai trazer todos os direitos e deveres, só que vejam, quando eu loco o meu imóvel, eu estou transferindo o meu direito de uso e gozo da minha unidade privativa e também das áreas comuns do condomínio para aquele inquilino, comodatário, enfim. E aí Traduzindo, não vai mais usar a academia. Exatamente. Não vai mais usar a piscina. Exatamente. Aí vejam, quando eu transfiro, eu devo trazer essa questão documental, seja por um contrato de comodato, seja por um contrato de locação, ao conhecimento da administradora, do síndico, que irá encaminhar as informações da locação ou do contrato de comodato a todos os funcionários do condomínio. Logo, neste momento, quando eu transfiro o meu direito de uso e gozo, eu não estou transferindo esse direito e permanecendo com este direito. Então, eu não posso locar, por exemplo, o meu apartamento e aí locar o salão de festa para fazer a festa minha, dos meus filhos, como proprietário que sou. O locador, eu não posso chegar e falar, oba, fiz amizade com o inquilino, vou lá usar também porque eu sou proprietária a piscina, né? Então, vejam, a situação, ela é bastante delicada. Existem algumas questões também, que em alguns condomínios, o uso da piscina, ele se estende a visitantes. Sim. Pode acontecer, sim, do inquilino ficar amigo do proprietário. E aí, o proprietário, ele vai como visitante usufruir aquelas áreas do condomínio que são permitidos visitantes. Em conjunto com o inquilino. Em conjunto com o inquilino, neste caso, se responsabilizando pelo visitante, que por sinal é o locador do apartamento. São questões bastante delicadas, mas que na prática acabam dando um pouco de trabalho, porque os vizinhos acabam ficando sabendo, falando, puxa, o cara locou e ele tá vindo aqui no apartamento usar desse jeito, por quê?
Tem casos, inclusive, que eu já vi, do locador ele alugar o apartamento com 2 vagas de garagem e ele permanecer com a terceira, deixando o carro dele lá. Eu ia falar sobre isso. Mas aí são questões que eu entendo, que aí normalmente essas vagas são escrituradas, não é? E aí ele paga também o IPTU dessa vaga, e aí fica claro também no contrato de locação que o inquilino está alocando o apartamento com direito a 2 vagas e aquela vaga pode ser utilizada pelo proprietário. Mas aí tem que estar no contrato. Esse ponto específico que você colocou, eu entendo que não há problema, Sim. porque aquilo ali é de uso exclusivo do morador. Sim. Salão de festas não é uso exclusivo Não. dele, piscina não é, academia não é. Então, só quem pode, que é a famosa posse e propriedade, né? Quem tem... Eu sou proprietário e moro no local, então eu sou proprietário, eu tenho a propriedade do imóvel e eu tenho a posse do imóvel. Isso. Agora, se eu sou proprietário e aluguei, eu não tenho mais eu deixo de ter a posse do imóvel. Que é o direito de uso e gosto que eu Isso. falei, né? Direito Então, de usar e se acomodar, usar a comodidade. Eu acho que é interessante também colocar o outro lado, falar você passou a posse, mas você ainda é responsável por certeza. N outras coisas, como, por exemplo, a quitação do condomínio, da cota condominial. Ela é responsabilidade do proprietário. Não adianta você ser cobrado e falar, vai cobrar o inquilino que estava aqui. Oi? As dívidas são da coisa, a coisa, res. Vou usar o meu advocatez. Seu latim. O meu latim. É um rábula, O gente. É uma dívida própria renda. É exatamente isso, O Carlos é um rábula. Olha, Essa palavra existe, tá, gente? Não é brincadeira, não. olha Dê o uma Carlos olhada. latindo, né? Latim, Não, gente, é latim. importante esses detalhes, Não, que sim, muitas das vezes e as pessoas não sabem sabem. disso. E é interessante colocar, a gente teve um caso que até queria saber a opinião de vocês, mas era um inquilino, ou é um inquilino, tá? Vamos supor que eu sou inquilina do Rogério, tá? Pra exemplificar pra vocês. Aí eu sou lá, inquilina do Rogério, eu faço uma baguncinha e tal, beleza. Só que aí eu invado a unidade Do vizinha. A multa é da unidade, Claro, certo? sim. E pra explicar isso pro proprietário? Sem bater na mesa, como é que faz? Ai, meu Deus do céu. Pode, ô diretor, pode, em vez de bater na mesa, socar o coleguinha do lado? O diretor deixou. Vou socar no intervalo. Não, e aí, assim, o proprietário, ele tava, assim, como é que eu posso dizer? Desnorteado com aquilo que eu falei pra ele. Eu não tenho que pagar essa multa não é minha. Eu falei, querido, por qual motivo o senhor X estava no condomínio? Porque ele alugava o meu apartamento. Sim. Aí eu falei, então, Quem quem deu é o causa? responsável pela invasão? Isso que você colocou, eu acho extremamente importante, até como um alerta para quem é proprietário de imóveis e nunca tomou esse cuidado. Se você está alocando o seu imóvel, faça constar no contrato Sim. uma cláusula que deixe claro que todas as penalidades aplicadas ao morador, inquilino, certo? Você poderá cobrar dele na justiça, caso ele não pague. Agora, é muito importante. Não é o condomínio que vai cobrar dele, é você, proprietário. Porque a relação do condomínio é com você, proprietário. Não, e ele A pode colocar relação nessa de cláusula. locação é uma relação entre particulares. O condomínio não se envolve. Por isso que as multas vão em nome do... Eu tenho por hábito, vou mandar uma multa, uma notificação, eu mando para os dois. Eu mando cópia para o condômino e cópia para o morador, no caso, né? Sim, não. E a gente tá com um problema de... Fumígeno, como é que é? Fumígenos ilícitos entorpecentes A em um rábula. condomínio. Não, a Vanessa não é rábula, você é. Sem vergonha, querendo transferir o adjetivo carinhoso do Mas é Rogério mesmo, pra mim. gente. Dei um Google para vocês saberem o que significa Deixa que rábula. ele me elogie diretamente. Então, tem que ir pros dois. É a pessoa que mora, se for locador, Só pra... ou simplesmente o pai daquela pessoa, que o pai não quis mais o problema do filho e comprou um apartamento Quer pra transferir a ele e responsabilidade. jogou ali e mandou o síndico cuidar. Só para dar um desfecho nesse caso que você citou, né? A responsabilidade do condomínio
é informar as autoridades policiais que houve uma tentativa de invasão e aí a unidade invadida também fazer um boletim de ocorrência aí é um problema policial. É isso. O condomínio, com o regulamento interno dele, multa a unidade e aí o problema é da unidade. Aí se quem vai pagar é o condômino, se é o inquilino, aí, mas como bem foi dito já aqui, a dívida acompanha a unidade. Como é a palavra, senhor? A coisa. A coisa. Por isso que é importante, eu não sei se você lembra, a gente falou há uns 2 ou 3 programas atrás, quando você fala de certidão na hora de comprar o imóvel, se tem aquela cláusula lá que, eu não quero nenhuma certidão, quer dizer que você, sem saber, está se responsabilizando por toda a dívida. Se houver. Exatamente. Agora, uma questão importante também com relação à questão de inquilino, né? Os moradores, eles têm que ter... Os moradores não, os proprietários, eles devem ter noção de que o inquilino, ele é tão morador quanto ele. Né? Exatamente. Porque eu vejo proprietários... E a gente não deve radicalizar, né, nessa questão, mas veja, eu vejo proprietários que são terríveis e tenho inquilinos que são incríveis. Como eu também tenho inquilinos que são monstruosos e eu tenho proprietários que são magníficos. A questão é, inquilino e proprietário, a partir do momento que está usufruindo das áreas comuns do condomínio, ele é morador. O morador, ele é morador, seja inquilino, comodatário, seja proprietário, morador. Então, ele não pode ter determinadas distinções para a utilização daquela fração ideal na área comum do condomínio, né? Eu já vi alguns condomínios que os proprietários se reuniram, vamos colocar que o inquilino não pode usar determinada área. Não, me desculpem. Mas quando ele loca a unidade privativa, ele também está ali locando a fração ideal daquele proprietário, daquele locador, para uso e gozo da sua família. Então, essa é uma questão bastante importante, porque eu vejo muitos síndicos, inclusive, no mercado, que não sabem essa distinção entre proprietário e morador. Marginalizam os inquilinos. Exatamente, marginalizam de uma forma muito terrível. Então, olha uma questão importante. Os proprietários também devem tomar cuidado com o uso de procurações aos seus inquilinos, para que efetivamente eles acabem ali tendo uma comunhão daquilo que vai ser deliberado. Porque às vezes o inquilino, o proprietário, ele pensa de uma determinada forma e ele ingenuamente dá a procuração para o inquilino que vota de acordo com aquilo que o proprietário não gostaria. Isso em geral, né, Van? Assim, estamos tudo. Falando de proprietário e inquilino, mas para tudo. Pra eu, tudo. particularmente, eu jamais passaria uma procuração de um cheque em branco, né? Para um inquilino meu. E não é porque eu quero desmerecer ou fazer, como é que chama? Ou qualquer preconceito em relação ao inquilino. Não, é porque são direitos distintos. Exatamente. Interesses distintos. De repente vai para a Assembleia que, olha, as despesas ordinárias passam a ser pagas pelos proprietários, não mais pelos inquilinos. Estou exagerando um exemplo que legalmente não seria possível. Não, então, possível. Legalmente não seria possível? É possível o contrário. É possível eu aprovar uma obra que sai da ordinária e que o inquilino paga, sendo que, na verdade, seria uma dívida, um rateio extraordinário. Rateio para o proprietário. Que isso é o que a gente mais vê. Não, isso ok. Eu estou falando do contrário. Eu estou falando do contrário, de você pegar as despesas regulares, ordinárias, água, luz, gás. Posso dizer como é possível? Pegar o fundo de obras, sobrou lá, vamos supor, R$1 milhão. Erraram na conta. E transfiro para ordinária. Mas aí, de novo, o síndico não tomou um cuidado essencial. Mas a Assembleia é soberana. Sim. A Assembleia poderia. A Assembleia pode. E aí eu vou deixar de pagar a cota por algum tempo. O que normalmente... O ponto é só o seguinte. Os interesses de você como proprietário não necessariamente comungam com os interesses do não tem inquilino. procuração. Então, se você vai dar uma procuração para representação na Assembleia, você leva em consideração que o inquilino ele vai votar de acordo com os interesses dele como inquilino e não seus como proprietário. A menos que seja de vaga de garagem. A menos que
você dê a procuração já Com endereçada. específica, aí sim, Pra Eu votar. quero que pra vote votar assim. nesta Mas aí o situação. presidente da Assembleia, normalmente, ele acaba não tendo esse controle geral na hora do Sim. momento da votação. Até porque vai dar o cartão ou o token para poder votar. Uma questão importante que eu percebo, tem empreendimentos que a maior parte das unidades privativas são locadas. E tem alguns que são locados e ainda tem investidores. Nós até falamos um programa aqui com a dificuldade quando a gente tem uma pessoa representando várias unidades e os interesses que estão por trás, né, dessa representatividade. Eu vejo que quando a gente tem muitas procurações de inquilinos para determinadas questões de aprovação de previsão orçamentária, o que eles querem? Eles querem que os proprietários, né? Ou os inquilinos que acabam representando as unidades. Eles querem que a previsão orçamentária seja bastante grandiosa em questões de arrecadação, para questões de, por exemplo, manutenções preventivas, corretivas e pequenas obras já dentro da previsão da ordinária, para que não tenha ele, proprietário, que desembolsar. Ele fala, o inquilino já paga tudo, e aí eu já não vou ter que pagar rateio nenhum extraordinário. Chegou-se numa determinada situação que os proprietários até tiveram a coragem de chegar na Assembleia e falarem isso. Eles falaram, não, aqui a gente quer fazer diferente, a gente quer colocar na ordinária somente aquilo que é de ordinário e qualquer questão a mais a gente coloca depois. Não, mas aí eu quero que os meus inquilinos paguem por isso, eu não quero ter que pagar por isso. Não, mas é uma questão que a Assembleia decide. Eu já tive um problema relacionado à propriedade, pensão alimentícia, no qual a senhora era a proprietária, ficou com o imóvel na partilha, mas era o ex-marido que pagava a cota, eu não lembro se ele pagava a ordinária ou a extraordinária. Ele pagava a ordinária. E aí eu percebi, assim, que a gente entrou, que a renda da antena que eles têm no topo entrava no ordinário. Só que tá errado. A renda da antena, ela é extraordinária, porque ela é dos proprietários. Você loca o topo, quem tem direito a receber são os proprietários, certo? Então, a gente tirou. Então, assim, a cota ordinária aumentou em 40%, e eu não tive que pedir uma cota de obras, vamos supor. Então, ela não queria, ela queria que no apartamento dela continuasse a mesma coisa. E que fosse solicitada uma cota extra. Sim. Por quê? Porque o marido era o responsável pelo pagamento daquela, entendeu? Isso não... Lembrando, né, gente, assim, acho que como muito bem a Van e a Priscila colocaram, existe uma sugestão dessas alocações de verbas, né? Uma regra. Uma regra para isso, mas esse é um caso que a Assembleia pode deliberar diferente. Então, o ideal, como a Priscila comentou, a questão da antena, é uma receita extraordinária? Mas se a Assembleia deliberar por inserir ela na ordinária, não tem problema nenhum. Você não pode fazer isso por vontade. O síndico não pode tomar essa deliberação para ele. Ele tem que colocar em Assembleia e resolver. Eu vou dar um exemplo prático exatamente com a antena. A gente tem um condomínio aqui na Bela Vista, 16 unidades. Quando a gente chegou, o valor integral da alocação da antena era jogado para dentro da ordinária. Até que a gente, na primeira, segunda Assembleia, a gente falou assim, pessoal, só leve em consideração que esta receita não deveria ser usada para pagar a conta ordinária. A conta ordinária é obrigação dos... E detalhe, metade do prédio é inquilinos. Isso aqui é obrigação Geralmente do é isso que inquilino, acontece. não do proprietário, né? Então a gente trouxe o assunto para a baila. Poxa, não sei o que, muitos não sabiam disso. Assim, olha, acontece desse jeito. Vamos fazer uma projeção, combinamos na próxima reunião, combinamos de trazer uma planilha de valores e o quanto isso impactaria se de repente tirasse tudo. Resumindo, resolvemos que, e até por uma questão para não encarecer demais a alocação do apartamento para os proprietários, decidiu-se que 30% do valor da locação seria usado para fundo de reserva, para reserva, tipo, proprietário. Os outros 70% continuaria sendo usado por ordinária. Então, quer dizer, não se colocou tudo na ordinária, mas tem uma pequena reserva, que é uma decisão assembleária. Poderia Mas ser tudo, poderia ser nada. Eu acho que não tem problema, desde que seja explicado, desde que porque tanto que um locador falou para mim, mas como é que eu faço no meu contrato? Vai subir o condomínio? Eu falei, você pode compensar baixando o aluguel. Sim.
Entendeu? Isso é fato. Mas aí é um problema de vocês. Que não é nosso. Entre particulares. É um problema não é de nosso. vocês. A gente É um não tem a ver contrato com particular. O contrato de locação é importante, assim, é um contrato particular entre as partes. E contrato de locação ele é especial, inclusive. Eu vou fazer É interessante. uma provocação, como diz o nosso amigo Rogério. Ah, mas peraí, depois eu quero falar uma questão com Eu relação também a quero. essa. Tô na Eu quero fila. fazer uma provocação. As A questões de despejo, Uhum. que eles querem imputar a responsabilidade nos despejos para os síndicos. Isso aí. Eu quero fazer uma provocação para vocês, tá? O proprietário liga e fala: eu quero que eu acabei de alugar meu apartamento e eu quero que ele o boleto passe pro nome do inquilino, pro CPF dele. Pode É. ser, mas você vai continuar sendo responsável pelo... Se ele não quitar, você vai ser responsável. Sua opinião? Olha, eu tenho convenções que não permitem. Permitem que a titularidade daquele que está na matrícula é a que seja da titularidade que está no boleto. Supondo que a Eu convenção entendi. é silente, não fala nada sobre isso. Porque Eu- você pode estar no contrato que a responsabilidade do pagamento é do inquilino, Ok. tá? Aí ele que transfira o boleto bancário Aí- pro inquilino. É, mas é que o negócio do boleto é que tem a história do DDA, dessas coisas Da todas. assembleia, aí eu levo para assembleia. Então, eu Hoje, não lembrando vejo... que todos os boletos são registrados. É. Então, eu Eu não entendo. vejo No nome do problema. CPF. Eu não vejo problema em passar, desde que, quando tiver problema com o atraso, Unidade privativa. os dois sejam notificados. Perfeito. Mas então deixa eu só fazer, ok, beleza. Dá para fazer. Eu particularmente não recomendo. Eu também não. Eu não recomendo. Eu como advogada, sei eu que não dá pra recomendo fazer. pro locador, Sim. porque ele não vai, Eu dependendo não- de quem administra, ele não vai ter controle. Porque tem um outro ponto que é aquele negócio, só as experiências do dia a dia que você vai aprendendo e tal. É possível fazer? É. Eu não recomendo por uma única razão. Em caso de inadimplência, o escritório que vai fazer a cobrança judicial erra, não se atenta a esse detalhe de puxar a matrícula e faz a cobrança do Ah, inquilino. sim. Ah, mas aí o problema é do síndico que escolheu Não, o ok, escritório mas errado. é uma dor de cabeça. Ah, desculpa. Peraí, Priscila, vamos lá. Bate na mesa. Você vai ter dor de cabeça pra quê? Erros acontecem. E nós não estamos falando de escritórios jurídicos pequenos, não, grandes. Existem Mas esse é tipo onde de mais erro. tem erro. Não, então, mas aí é o que eu falo. Para evitar esse tipo de dor de cabeça lá na frente, porque a gente não sabe se de repente Tem aquele que deixar inquilino os é bom dois. ou mal pagador, Então. eu opto o seguinte, olha, o boleto tem que ser no nome do proprietário. Esta é a que minha... o que eu acontece? recomendo isso também. O que acontece? Cadastro da unidade, ele tem que ser completo. Então, se está em nome do inquilino, tem que vir inquilino e o CPF. Aí embaixo tem proprietário e o CPF. E isso tem que ser encaminhado junto com a lista de inadimplência para o escritório. Um detalhe a mais. Para colocar o nome do inquilino, faz constar no contrato de locação, porque aí eu vou seguir aquele Isso. documento que você me entregou. Agora- Caso contrário, nada Não, feito. Exato. Ah, exatamente. É todos tem que se É resguardar. muito, Não, Deixa- e fazer o... Deixa eu falar. É, que eu vou- vai. deixa eu O que vou acontece falar. é o seguinte, uma questão também dessa questão de direitos e deveres dos inquilinos, é assim, o inquilino, nas questões que envolvam as áreas comuns, ele deve tratar diretamente com a gestão, como morador que ele é. As questões de direitos, que aí no caso, com as leis específicas, que no caso a lei especial da lei de locação, não é com o síndico. Ele tem que tratar diretamente com o proprietário. As questões de obras, onde a unidade privativa está cometida com uma infiltração, dando problemas para a unidade de baixo. Ele tem que tratar com o inquilino, com o proprietário, e como vai ser feito esse pagamento não é de responsabilidade do síndico e do condomínio. Nós só iremos fazer a intermediação entre as unidades privativas. Ah, porque você é pago para isso, você tem que... Não. Você que trate diretamente com o seu proprietário, com o locador, porque o locador aqui que é o que vai ter que conversar com você e ver como é que vai ficar essa situação. Não é de responsabilidade do condomínio. E outra, o locador, quando ele aluga o apartamento, ou ele tem um intermediário contratado por ele, ou é ele que deverá demandar com questões provenientes do contrato de locação, não sendo obrigação do síndico ter que lidar com essas questões contratuais. A exemplo de alguns proprietários que entram em contrato com o síndico e falam, olha, amanhã você já fica aí alerta
Não deixa o inquilino sair, que ele vai ter que ser citado, elevador. porque Direto, ele né? vai ter que de qualquer jeito encontrar o oficial de justiça. Não cabe. Entra no elevador. Não Desliga o cabe. elevador. Ou Síndico, então- só para resumir, síndico não é autoridade Não, policial. Não tem eu que se vou- envolver eu Nem vou- tem empregado, se sem vergonha. Eu vou falar um outro caso e depois eu vou. Olha lá, não vai encerrar porque eu pedi pra falar. Tá bom, depois eu passo para você rapidinho, então. Esse vai longe. E quando o proprietário te liga, ele te manda o contrato válido por 36 meses. E aí, no meio do caminho, o inquilino para de pagar o aluguel e o proprietário te liga e fala assim, olha, o inquilino está me devendo aluguel, não deixa mais ele entrar no condomínio. Não, percebeu? É isso. Nós não temos poder de polícia e nós também não somos o secretário, concierge do proprietário. É. Ele que lute. Exato. Se fez uma alocação Eu vou errada, depois, Olha lá, pronto. No por intervalo no intervalo eu vou contar um caso para vocês que aconteceu Você vai recente. deixar todo mundo curioso? Não, depois eu conto num outro Ah, tá. programa. Eu só vou jogar um assunto no vento e vou sair correndo. Ah, é? E depois a gente faz outro programa. Despesas em relação a pessoal. São responsabilidade. Despesas que eu digo, as despesas mês a mês e as despesas acessórias desse mês a mês. Elas devem estar dentro da previsão orçamentária ou não. Exemplo, rescisão. Se você tiver um fundo da 50% do fundo de garantia, da guia de fundo de garantia. Isso de quem é a responsabilidade? Na hora que você vai demitir. Do cara que está lá no dia. Você pode ter acabado de alugar um apartamento. Tá? Você acabou de alugar o apartamento que eu alugava. Eu passei 10 anos lá. 10 anos eu já tive o mesmo porteiro. Você entrou, no dia seguinte o porteiro foi demitido. Aí eu entendo que existe como você diferenciar. A gente trata isso em outro programa. Isso. Pessoal, Só quis jogar no vento. vamos fazer um programa sobre isso, porque senão vocês vão ficar sem resposta, né? Mas a gente vai ficando por aqui. Acho importante, só para dar uma resumida grande aqui, foi bastante conteúdo, bastante coisa. Então, assim, despesas ordinárias, que é a despesa do dia a dia do condomínio para o condomínio funcionar. Inquilino. Despesas extraordinárias, obras, melhorias, correções, manutenções corretivas, proprietário. E o inquilino não pode representar o proprietário em assembleia, exceto munido de uma procuração com fins específicos para isso. Ok? A gente vai ficando por aqui. Deixa o seu like, curta o nosso canal. A gente se vê semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.